Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, o seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista por formação e sempre aqui do meu lado, esse cara que hoje não tá de suéter, né, João? Olha só que milagre! Que milagre, deve ser porque hoje tá calor mesmo. João Vitor Miranda. Muito obrigado por essa grande apresentação. Como você já disse, o meu nome é João Vitor Miranda e eu sou graduando em Ciências Contábeis. Mas, como eu sempre gosto de dizer, quando temos um convidado aqui com a gente, é que eu não sou a pessoa mais especial no papo de hoje e especialmente hoje porque nós temos a primeira convidada mulher do programa Lobos, que é ela. Depois de tanto tempo, aí Depois de estamos. tantas tentativas e convites recusados, vamos ser sinceros. E com a presença mais do que especial hoje, com um tema ainda mais especial, que é um tema que a gente já queria trazer há bastante tempo, né, João? Exatamente. Com vocês, Luísa Dalmaso, e eu sempre gosto de perguntar quem é Luísa por Luísa? Já começa com uma abertura meio Marília Gabriela, muito bom. Gente, eu sou... Obrigada pelo convite. Como vocês falaram, o meu nome é Luísa Dalmaso, mas Luísa por Luísa é uma pergunta mega abrangente. Mas aqui, se tratando do tema, eu sou jornalista, também sou pedagoga e estou cada vez mais me especializando. Eu não gosto de falar que eu sou especializada, eu estou cada vez mais me especializando em educação financeira de crianças e adolescentes, que é um perfil bem diferente da educação financeira de adultos. É claro que tem semelhanças, mas é bem diferente. E aí eu gosto de pensar que é um tema que eu me identifico e que eu tenho experiências que ajudem esses jovens a se desenvolver, mas mais do que isso, ajudar os pais e os educadores a conseguir falar desse tema da maneira que desenvolva as crianças. Então essa é a Luísa por Luísa. Muito bom, muito boa apresentação. E um dos tópicos que mais me chamou a atenção quando eu estava procurando você no Instagram, dando uma olhada no seu perfil, é que logo na bio tem escrito, mesada não. Tem uma alternativa melhor, que eu acho que já é um tópico que chama muita atenção, é uma frase de impacto ali. Então, qual é essa alternativa melhor? Vamos começar dessa forma. Muito bom, muito obrigada pela pergunta, porque ela realmente é uma pergunta que causa muito. Normalmente os pais chegam no tema de educação financeira pela mesada. Eles acham que a primeira vez que eles começam a pensar no tema de uma maneira mais formal é quando eles pensam: será que eu tenho que dar mesada? Será que eu não tenho? E a mesada, não é que eu sou totalmente contra ela. É como eu coloco exatamente o que você falou a frase lá. Existe uma alternativa melhor. Então não é que dar mesada seja terrível. É que você pode procurar um caminho melhor, que é: eu gosto de, em vez de dar o dinheiro, né, que ele teria uma ideia, um recado para a criança de que o dinheiro caiu do céu, né? Tipo, ela não fez nada e o dinheiro chegou para ela, é ajudar as crianças ou o adolescente a ir atrás de conquistar o próprio dinheiro. Por que, assim, se for só a mesada sozinha, né, ela vindo dos pais que vão lá dar uma quantia por mês para o filho ou filha, ele vai sim aprender algumas coisas. Mas por que eu digo que existe alternativa melhor? Porque além de ele aprender a gerir aquele dinheiro, a gerenciar aquela quantia que ele recebeu, ele vai também, se ele for atrás do dinheiro, ele vai também aprender negociação, vai aprender a espera, a conquista, a relação do dinheiro com o trabalho, e eu tenho que tomar cuidado com usar a palavra trabalho, porque isso não significa trabalho infantil. É muito importante fazer essa diferenciação. A própria Organização Internacional do Trabalho faz essa diferenciação. Não significa que uma criança que conquista o próprio dinheiro está fazendo um trabalho infantil. Não é isso, é uma questão, é uma coisa que uma atividade que ela pode fazer 2 horinhas por semana, meia horinha no final de semana, que ela já vai fazer para conquistar o próprio dinheiro. E por que ela é tão melhor? Por que eu chamo de uma alternativa melhor? Porque, cara, ela vai olhar pro mercado e vai ver as demandas das pessoas, que setor que estou precisando aqui, que habilidade que eu tenho que eu posso oferecer e contribuir para os outros. Então, existem várias maneiras que ela vai se desenvolver financeiramente e uma formação
até global, assim, de resiliência, de lidar com o não, de tentar outras alternativas. Então, ela vai se desenvolver e vai ser muito melhor se você ajudar essa criança ou esse adolescente a ir atrás e conquistar o próprio dinheiro. Com certeza. Enfim, o programa de hoje tem muita coisa sobre esse assunto que você vai trazer aqui, que a gente ainda vai bater um papo, que é super legal. Isso me lembra muito a minha infância. A minha mãe sempre gostou do assunto de educação financeira. Desde que eu tinha uns 7 anos, ela fazia exercícios de educação financeira comigo, dos que você falou e de outras formas. Eu tenho plena confiança de que isso foi responsável por eu gostar de finanças hoje e pela profissão que eu exerço, assim como o João, que a gente é assessor de investimentos. E eu acho que é extremamente importante para a criança aprender o valor do dinheiro e para ela ter essa relação mais realista com o que é mesmo a forma de consumir, de guardar, de poupar, de gastar e tudo mais. E eu acho que numa dessas aí, quando minha mãe e meu pai estiverem escutando esse programa, eles vão ficar bem felizes, porque acredito que não intencionalmente, mas eles acertaram nessa aí, segundo a ótica da Luísa, porque eu também fui uma criança que nunca recebi mesada, e por conta disso, eu e meus irmãos, que somos 3, então acho que quem sabe esteja aí o motivo da gente nunca ter recebido uma mesada, porque para 3 fica mais pesado, que a gente teve uma série de negócios assim infantis, vamos poder dizer, desde comércios de brinquedos usados até comércios de... Olha isso aí pode ser até cancelável hoje em dia, mas comércio de filhotes do meu hamster, que teve muitos filhos e fez muitas famílias felizes na casa de outras pessoas por aí. Ô, João, nem eu sabia dessa. Obrigado por compartilhar Denúncia. essa história aí com a gente. Denúncia. Mas esses exemplos que você está trazendo, João, são bem legais, porque até os que você falou também, Gabriel, porque às vezes tem muito jovem que me fala, mas eu não sou bom em nada, como é que eu vou fazer para ir atrás do meu próprio dinheiro? E eu falo, gente, começa simples, tenho certeza que você é bom em ter coisas que você já não usa. Isso você pode revender, procura. E hoje a gente tem um cenário que ele facilita muito mais essas atividades das crianças, que antigamente a gente só tinha opções analógicas, né? Fazer brigadeiro e vender na rua, ou então vender ali o brinquedo usado, não sei, só tinha esse tipo de opção. E hoje em dia, além dessas alternativas, legal, tem elas, mas também tem mais. Você pode vender, por exemplo, na OLX, por exemplo, no qualquer Mercado Livre, qualquer site de usados, Enjoei, qualquer outro, ou você pode fazer outros tipos de trabalho que é, sei lá, o que eu quero chamar a atenção aqui é que tem apoio para você começar esse negócio. Então, se você quer passear o cachorro do vizinho, por exemplo, você se cadastra lá no Dog Hero, por exemplo, que é uma startup disso, que quem mora aqui na minha região, que poderia levar o meu cachorro para passear. Então, assim, existem várias startups, várias maneiras online de você oferecer os seus serviços. Então, você pode vender suas fotografias, você pode... E aí essas pessoas que têm essa aflição de, mas eu não sou bom em nada, vão descobrir coisas que elas são, sim, boas e que elas podem fazer. Pode ser cuidar do filho da vizinha enquanto ela vai ao cinema, como pode ser alguma coisa, tipo ensinar uma coisa num site desses como aula particular de qualquer coisa que você seja bom. Então, sim, existem muitas alternativas. Sem dúvida, e até aproveitando esse assunto que você falou, eu já ouvi inclusive essa pergunta algumas vezes. A gente está vivendo um momento onde você vê crianças, jovens, cada vez mais atraídos por empreendedorismo, às vezes investimentos e coisas do tipo. Você tem influenciadores, inclusive, nessa faixa etária de idade que promovem isso. E aí pode surgir aquela dúvida: como balancear a infância com a vida profissional? Pode não, né? Surge, e surge muito. Eu sou muito parceira de vários deles, eu acompanho bastante deles, vocês conhecem alguns, que eu sou sócia até de alguns. O que eu acho, o que eu sempre gosto de falar é que a gente tem que perceber o que a criança gosta, o que ela gosta de fazer. Cara, tem criança que adora futebol, e ninguém acha que tem problema nisso. Tem criança que adora videogame e ninguém acha que tem problema nisso. Assim como para desenhar, para fazer banda, rock, tem um monte de coisa. Cara, existe também crianças que gostam de pensar em
negócios. Então, quando essa criança gosta muito disso, é quase um crime você. É um crime, maneira de dizer, né? Mas é quase uma afronta a ela você podar a possibilidade de ela se desenvolver nessa área. Então, assim, o que eu acho legal é que não, para responder sua pergunta de uma maneira mais objetiva, é equilibrar, percebendo que ela adora isso, você pode sim incentivar, e o que eu acho legal é não depositar nela a carga de sustentação da família. Acontece muito, vocês sabem que existem algumas crianças que são muito prodígio, então elas viram estrelas de TV, que viram estrelas do cinema, que viram, sei lá, vou dar um exemplo recente aqui das Olimpíadas, a Raíssa, que é um fenômeno do skate. Essas crianças, elas tendem a se tornar as principais fontes de renda de uma família. Então, esse cuidado eu acho que precisa ter para não romper a infância. A criança pode fazer, pode ter uma empresa, pode ter um negócio, pode ser empreendedora, mas ela tem que ter também a possibilidade de hoje eu não quero fazer isso. Então, hoje eu não tô afim, hoje eu tô sem saco, me encheram a paciência. Esse fornecedor, eu não sei lidar com ele. Então, se ela tiver a possibilidade de descansar, de relaxar, de falar que não quer mais, tentar daqui 6 meses de novo outra coisa porque aquilo foi chato, aí eu acho que é bem interessante. Eu tenho visto e algumas vezes me preocupado com crianças que não são tão crianças assim, mas vamos pensar em mais jovens de 18, 19 anos, que estão tão mergulhados nas suas missões, nos seus objetivos, nos seus sonhos, que estão já tendo problemas de saúde. Então eu acho que é isso, assim, tem coisas que não adianta nem a gente falar para os filhos e para as filhas, tipo, para de fazer, que eles só vão parar, eles são tão assim ligados ao sonho deles, que eles só vão parar se eles realmente tiverem alguma coisa de saúde. Mas eu acho que os pais podem estar nesse lugar de apoio, de falar, cara, você tem todo o meu apoio para continuar fazendo isso, para dar certo, mas se você quiser descansar, tá tudo bem, se você quiser abandonar, eu não vou te amar menos por causa disso. Vou te amar mais pela coragem também de parar e tentar começar de novo daqui a um tempo para descansar. Então, eu acho que é esse um limite básico e bem importante e fácil de você perceber a hora de não perder a infância, porque essa é uma preocupação que todo mundo fala. Com certeza, e é um fardo muito pesado para a criança, né? Ela se vê como ali o alicerce da família dela, a fonte de renda. Isso aí é uma pressão que eu acho que ninguém deveria sofrer. Mas pensando assim, em um polo a gente tem as crianças que são empreendedoras que estão gerando dinheiro e que estão ganhando dinheiro. Só que ao mesmo tempo, em outro polo, a gente tem as crianças que estão gastando dinheiro. E o que me faz lembrar uma história de um filho de um primo de um amigo meu. Essa foi longe, hein, Essa João? foi longe. Que tinha ali um celular, gostava muito de um jogo ali, aqueles jogos free to play que você baixa gratuitamente. Só que ele conseguiu gastar 10 mil reais em assim, um intervalo de alguns poucos dias nesse jogo comprando créditos. Então, aí me vem duas perguntas. Como fazer para esse tipo de coisa não acontecer? E além do mais, depois que o estrago tá feito, o dinheiro tá gasto e não vai ter estorno do cartão, o que eu faço agora? Legal. É bem legal que você tenha feito essa pergunta, porque normalmente as pessoas só ficam na pergunta anterior. Falam dos casos das crianças super que estão afim. E eu acho bem importante a gente olhar para as crianças que não estão afim. Porque assim como tem gente que eu falei, né, que adora futebol, basquete, rock, banda, o que for, também tem aquelas que adoram o empreendedorismo dos negócios. Como é que a gente faz com essa que não gosta de pensar no dinheiro, gerir, que eu quero ficar só olhando para essa outra coisa, para ela também se interessar por um tema que é essencial para o desenvolvimento da vida da gente. Sempre tem aquela história, né? Você pode não usar a estalactite, o molde, química, a báscara, o que for, para toda a sua vida. Mas você vai usar dinheiro em qualquer caminho da sua vida que você seguir. Então, para essas crianças, eu faço várias sugestões de atividades para você pegar os interesses delas para trazer o tema para discussão na família. Porque a responsabilidade é dos pais de discutir isso.
Claro que existem outras maneiras disso acontecer, talvez a gente fale disso mais para frente, mas a principal responsabilidade hoje é dos pais. Então, é importante que as crianças, que os pais usem esse interesse das crianças para despertar o interesse nelas. Então, a criança que só pensa em consumir, e porque ela adora futebol, então ela quer comprar todas as camisetas de time de futebol, por exemplo. Pensar aqui num caso que pode ser comum para muitas famílias. Ah, eu quero a camiseta do Paris Saint-Germain, eu quero a do Barcelona, eu quero a do time brasileiro, que eu não vou citar nomes para não causar polêmicas. E aí fica comprando. O que você pode fazer? Cara, sabia que o Cristiano Ronaldo ganha mais dinheiro com as empresas dele do que com o salário dele? Você sabia que ele também tem uma empresa? Ou sei lá, você gosta de tênis. Sabia que o Federer acabou de fazer o IPO de uma empresa dele, que não tem nada a ver com tênis, que tem de material esportivo? Aí a criança vai falar, o que é IPO? Daí você já vai despertando o interesse dela ali, usando como gancho para ela ter interesse em outros assuntos. Essa semana eu fiz um post que a música lá dos R$50 da Nayara Azevedo, eu sempre erro, falo que é da Maiara Maraíza. Que ela fala, não sei o que, de R$50. Aí eu falo, sabia que se a gente considerar a correção dos números aí, do IGPM, hoje, se fosse cantar essa música lançada há 5 anos, teria que contar R$85,77. A criança vai falar, que? Não tô entendendo nada. Você sabe por que a gente teria que cantar? Aí ela vai pensar sobre o tema, daí você traz o tema da inflação, por que existe, e que são vários temas que as pessoas esquecem que a gente precisa falar com as crianças. Que eu sempre dou os exemplos, inflação, impostos. Então, tem várias coisas que eu sugiro que os pais usem os interesses das crianças para falar sobre isso. Especialmente quando elas trouxerem o tema do consumismo que você deu o exemplo. Quando elas falarem, quero isso, quero aquilo, quero comprar e tal. Depois, aí para responder a segunda parte da sua pergunta, se o estrago já está feito, é mais grave. Eu sempre tenho uma sugestão, é claro que João, verdade, assim, a gente tem que pensar para responder essa sua pergunta, eu tenho que pensar num jeito genérico, porque vai ter milhares de possibilidades. Um filho muito envolvido, muito responsável, ou um muito, sei lá, revoltado e bravo e não quero nem saber, depende da condição da família, depende de um monte de coisa. Mas vou dar um exemplo que eu acho que é bacana. Se fosse comigo, se acontecesse, eu falaria assim, ok, a gente tem esse problema, o que você gastou é bastante, R$10.000 demoraria, sei lá, para... não sei se eu daria um exemplo meu, se eu daria um exemplo de uma pessoa genérica, falaria, sabia que se for considerar o salário mínimo do Brasil, eu precisaria de 10 meses sem nenhuma despesa para pagar essa conta que você fez? E aí quantos anos tinha essa criança, Ju? Olha, eu não sei, mas devia estar ali entre uma faixa de 7 a 10 anos. Vamos colocar assim, bem aproximado. Tá, dependendo da idade dela, eu perguntaria o que você acha que a gente pode fazer juntos para a gente conseguir pagar essa conta? Como você pode me ajudar? Porque eu acho que é importantíssimo que, como você fez essa despesa, você me ajude a pagar. Como a gente pode fazer? Mamãe, sei lá, eu posso parar de fazer futebol. Acho que é uma alternativa. A gente já vai conseguir, sabe, assim, fazer ela abrir mão de alguma coisa que ela teve, que é muito importante. Ou sei lá, se ela gosta muito de boné. Olha, então não vai poder ter o boné nessa data que você queria, porque a gente vai precisar. Ou então, talvez ela tenha uma perda muito grande, do tipo, no próximo aniversário você não vai ter festa, não vai ter o presente que você queria, porque a gente vai precisar economizar, ou aquela viagem de férias que a gente ia fazer, a gente não vai mais fazer, sabe? Envolver ela na decisão e fazer ela ter uma perda para ela entender uma relação, que se a gente fez essa escolha de gastos, a gente não vai poder fazer aquele outro gasto, porque mesmo se for uma família que tiver muita condição, eu iria por esse caminho. Mostrar assim, tá bom, a gente gastou aqui, então a gente agora não vai poder gastar aqui, para ficar dentro do que a família planejou, por exemplo. E aí você vai ensinando a criança a entender qual é o valor do dinheiro, né? Afinal de contas, o dinheiro não cai de uma árvore, literalmente. Exatamente. Mas você falou de toda a questão de os pais participarem da educação financeira, os pais ensinarem para os filhos através até de metáforas e analogias
ou como lidar com dinheiro, o que acontece quando você gasta ele. Agora, uma coisa que eu já ouvi é o seguinte, eu já vi pessoas falando assim da importância da educação financeira para os filhos e os pais falando assim, poxa, mas educação financeira é um assunto chato até para mim, como é que eu vou ensinar isso para os meus filhos? Eu queria saber, o que você diria para esses pais? Maravilhosa essa pergunta, porque ela é muito mais comum do que a gente imagina. Não, e as pessoas não falam só esse aspecto, Gabriel, elas falam outro também. Elas falam assim, eu não sei nem para mim. Às vezes elas falam, eu não gosto nem para mim, mas às vezes elas falam, não sei nem para mim como é que eu faço. Nos dois caminhos, Gabriel e João, é muito importante que a gente entenda que apesar de ser chato e apesar de você não saber, quanto antes você ajudar o seu filho a se desenvolver nessa área, melhor para ele e até para você também, né? Tem aquela frase que uma vez eu postei, fez um sucesso danado, que é assim, seus filhos não são a sua reserva de... Não, seus filhos não são a sua aposentadoria e os seus pais não são a sua reserva de emergência. Então, se você não quiser o caminho de que os seus filhos, se você seja a reserva de emergência dos seus filhos, é melhor que você desenvolva eles para isso não acontecer. Mesmo não gostando, João e Gabriel, eu sugeriria que as pessoas tratassem o tema sem deixar isso tão claro, ou então assim, não ficar reclamando, sabe? O dinheiro é muito chato, puxa, que saco ter que fazer isso agora. Talvez falar coisas diferentes, do tipo, cara, não é esse, sabe, filho, hoje eu vou precisar consultar aqui os gastos da família, que apesar de eu não gostar tanto disso, eu sei o quanto isso é importante pra gente e pro nosso futuro. Então eu vou fazer um esforço aqui agora, porque eu sei que isso é essencial pra gente viver bem. Então, é um caminho. Porque eu sempre falo que a gente, mesmo se você nunca quiser e nunca se preocupar com a educação financeira dos seus filhos, você vai ter educado financeiramente qualquer pessoa. Porque a gente cresce, a gente ouve o que as pessoas fazem, o que elas não fazem. Então, mesmo se você não quiser oferecer uma boa educação financeira, você vai oferecer alguma. Então, essas pessoas que ficam reclamando muito, que saco! Nossa, só chega boleto aqui nessa casa. Nossa, mas tudo assim, tudo bem a gente tratar com alguma leveza e brincadeira, mas explicar para a criança o quanto aquilo, se você estiver falando ironia, olha, é uma ironia que eu sei que trabalhar faz parte, que é bom até para mim, para minha cabeça pensar em outras coisas e eu me manter ativo, falar sobre as prioridades da casa, ou então assim, essas pessoas que não sabem nem para elas mesmas. Eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito dolorido para as pessoas que fazem dívidas, por exemplo. Você pode falar, imagina uma pessoa que está endividada, como é que ela vai falar isso para o filho dela? Como é que ela vai tratar de finanças? Como é difícil? Mas eu sugiro também uma abordagem muito honesta e transparente. Filho ou filha, você sabe que eu não me preocupei muito com o dinheiro e fiz escolhas muito erradas. E hoje a nossa família está numa situação difícil, isso não é responsabilidade sua, isso é minha. Porque eu fiz escolhas erradas, eu cedi algumas coisas de consumo que nem eram essenciais pra gente e agora a gente não tá tão bem. Então, puxa, que bom se você puder fazer diferente, que bom se você se importar com esse tema e olhar para isso de um jeito diferente para não cair nessa situação que eu tô agora, porque ela é muito difícil e ela não me faz bem, eu me preocupo muito com isso, eu às vezes perco sono por causa disso, sabe? Então, assim, tratar de um jeito leve, de um jeito saudável e às vezes até honesto e transparente, porque nessa relação é que você vai fazendo com que a dos seus filhos seja diferente do que a sua. E é como eu te falei, eu não gosto tanto disso, mas isso é importante. E agora, calma um pouco aí que eu vou ter que olhar aqui nas nossas finanças se a gente vai ter condições de, sei lá, manter a sua escola no ano que vem, se a gente vai poder viajar daquela coisa ou fazer aquele passeio que você queria. E isso tudo que você falou me puxou uma coisa aqui, porque a gente está pensando em famílias que muitas vezes estão com dívidas, que às vezes não têm uma condição financeira muito boa, e como elas poderiam educar financeiramente os seus filhos, mas ao oposto disso, a gente tem aquelas crianças que nascem em lares muito abastados, com muito dinheiro, e muitas vezes eu sinto que esse tipo de pessoas, porque eu já convivi com algumas pessoas desse tipo, elas não dão o valor que aquele dinheiro deveria não dão um valor devido àquele dinheiro. Muitas vezes é aquela coisa, eu tenho um celular aqui, se eu quebrar, amanhã eu tô com outro, melhor ainda.
e ela não consegue realmente quantificar aquilo ali. Então, na outra ponta, para essas pessoas que têm muito dinheiro, como que elas vão ensinar os filhos dela a dar valor àquilo ali de verdade? Muito boa pergunta, sabe por quê? Porque as pessoas pensam que educação financeira, ou elas pensam numa ponta ou para outra. Elas sempre pensam que educação financeira é só para quem não tem e aprender a ter, aprender a como fazer tendo tão pouco, ou só para quem tem muito, que como eu vou fazer para, sei lá, garantir que o meu filho aprenda. Mas essa outra ponta, ela é tão difícil quanto essa. As duas são. Porque quem tem demais é difícil. Cara, eu quero viajar de primeira classe, eu tenho muito dinheiro. Mas daí o que eu faço? Eu deixo meu filho de 3 anos viajando sozinho na econômica? Eu já vi filho com a babá na econômica e os pais na primeira classe. O que eu faço? Então, assim, é muito... É difícil também. É muito difícil. Como é que eu vou fazer para essas pessoas darem valor, como você disse, se eu quero usufruir de tudo que eu ralei pra caramba pra ter? E até tem a história do pai rico, filho nobre e neto pobre, justamente porque é difícil você fazer com que, se foi muito difícil para conquistar, é difícil fazer para o próximo dar valor a tudo aquilo. Mas eu vou dar um exemplo, eu vou te responder com um exemplo, uma história que eu gosto bastante. Uma vez eu tive na casa do Guilherme Benchimol, que é o fundador e agora é o presidente do conselho da XP, e não sei se vocês são assessores da XP ou se é do concorrente, agora já foi. Sim. Mas eu não tô falando bem ou mal da XP, só tô contando a história de educação deles, que é isso que importa aqui. Ele disse que isso era ser uma história antes da pandemia. As filhas dele, na época, tinham 8 e 10 anos, e uma tarde por semana, acho que era por mês, ele fazia as filhas irem, ele dava a mesada para elas. Então, só deixa eu dar esse contexto. Ele dava uma mesada de R$50 para elas. E uma tarde por mês, elas iam até o escritório da XP, que ainda vai mudar, enfim, mas agora tá fechado, não importa, que cada andar do prédio tinha um café. E ele falava para elas irem até o escritório da XP e vender café, e que elas ficariam com 10% do valor das vendas. O que era o resultado de tudo isso? Em uma tarde por mês, elas ganhavam mais do que R$50. Até porque virou piada, né? Mas elas eram espertinhas. Elas sacaram que se elas falassem: oi, tudo bem? Eu sou a filha do Benchimol, compra um café? E as pessoas compravam. E aí elas ganhavam mais do que R$50 naquela tarde. E aí elas um dia falaram: pô, papai, essa sua mesada tá uma porcaria. Em uma tarde eu ganho mais do que a sua mesada. E ele ficou extremamente contente. E essa que eu quero chamar a atenção de como podem haver estratégias também para quem tem muito dinheiro. Porque o que era a mensagem ali que ficou para as meninas? Cara, eu posso até te dar dinheiro, mas vocês sozinhas, fazendo o que vocês forem atrás e tiverem à frente, vocês podem conquistar muito mais do que eu vou te dar. Então essa é a resposta. Você pode também, sim, ajudar as pessoas que têm bastante dinheiro a encontrar soluções. Você pode falar para elas: papai, sei lá, e ele não dava celular para elas. A maioria das crianças que eu conheço com 10 anos já tem celular. E ele falou: eu não vou dar. Elas que vão dar um jeito. Então, essas coisas são bacanas. Eu dou uma ideia, por exemplo, para os pais. Não é que você pode dizer assim: eu não vou te dar um celular. Cara, você quer estimular, quer ajudar? E fala assim: eu te dou metade do dinheiro de um celular. Ou então é assim: eu te dou o valor de um celular mais basicão possível. Se você quiser um modelo melhor, você cobre com o resto do dinheiro que você vai conquistar. E aí, poxa, também é uma maneira de ir atrás, porque normalmente essas pessoas frequentam clubes, frequentam lugares que as pessoas são empreendedoras, que têm atividades muito bacanas, então elas vão conseguir, tipo, o que eu posso fazer? Aí, sei lá, o que você pode fazer? Pergunta pra alguém aí o que você pode fazer. Aí ela vai começar a ter ideia, aí um vende café, o outro faz não sei o que lá, e aí tem muitas possibilidades que eu acho que funcionam nesse caso também. Para você que está escutando a gente na Rádio BCN, sexta-feira, esse programa fica por aqui, mas se você quiser escutar o papo completo, você pode ir lá no portal BCN, porque ele vai estar disponível em formato de podcast, com algumas perguntas extras para quem fica por lá, ou esperar segunda-feira
para assistir em vídeo no nosso canal do YouTube. E eu recomendo fortemente que você procure, porque esse papo está muito legal e tem muita coisa ainda pela frente. Então, contamos com você lá, com a sua audiência lá e também no YouTube. E aproveito para desejar um excelente fim de semana para você. Descanse, aproveite, faça o que você gosta, que te faz bem, que te faz feliz. E a gente se vê na próxima sexta-feira, a partir de 1h30 da tarde, aqui na Rádio BCN. Um grande abraço a todos vocês e tchau! Você passou aqui todo um panorama, conforme o João falou, né? As pessoas que estão numa situação financeira muito boa. Você falou ali meio que da classe média, falou da pessoa que está endividada. Acho que para fechar esse ciclo só faltou um ponto, né? E como tratar de educação financeira no extremo oposto, a pessoa que vive com pouquíssimas condições financeiras, que certamente tem pessoas escutando esse programa que está nessa situação também. Queria que você passasse uma mensagem para essas pessoas também. É legal de vocês pensarem nisso, porque às vezes me incomoda muito ver um monte de influenciadores falando, cara, guarda, vive com 20% do que você ganha. Cara, às vezes a pessoa tá tão lascada, sabe? Parece que as pessoas não se dão conta o que é viver e ter, sei lá, 3 filhos, 4, vivendo com R$1.000. É muito, muito. Viver e ainda economizando 20% desses R$1.000. Pois imagina, né? Imagina. Né? Essa minha mensagem que eu diria para essas pessoas é difícil, né, cara? Eu sofro pensando nessas pessoas. Mas assim, tenta pensar que talvez eu vejo muitas pessoas no trem, no metrô, a cidade que vocês moram é muito pequena, mas assim, quando eu morava em São Paulo, cara, você vê umas pessoas com condições bem humildes mesmo, no ônibus, no metrô, comprando bala, comprando aqueles salgadinhos que são bem ruins, mas custam bem barato, que fazem mal para a saúde. Então, falar para essas pessoas, cara, faz um esforcinho e na hora que você for querer se recompensar de alguma maneira, foca naquilo que é realmente saudável para você. E eu sei que você vai estar bem cansado, mas vamos tentar fazer uma atividade que todo mundo da família se envolva. Vamos, sei lá, que a gente não pode no domingo, à tarde, sei lá, ir numa estação rodoviária tentar vender água. Será que a gente não pode ir na saída do jogo de futebol com um dos filhos, pelo menos? Minha sugestão seria buscar a educação financeira de um jeito que complementasse a renda dentro daquilo que você já faz. Cara, se você já vai de casa para o trabalho ou procurar emprego, vai nesse caminho tentando vender alguma coisa, fazer alguma coisa que possa te ajudar. Vai recrutando nas casas das pessoas. Você tem alguma doação, alguma coisa que você quer se desfazer em casa e daí você vende nos usados. Esse caminho que eu proporia para essas pessoas. É difícil, eu sei. Solidariedade com todas essas pessoas. Mas era isso. Sem dúvida. É uma situação que uma parcela considerável da população vive, né? Não necessariamente a maioria da população, mas uma parcela considerável, e é bem o que você falou, às vezes são deixados de lado e ninguém fala nada, e é um lugar que precisa muito de que você tenha iniciativas que apoiem, que você tenha educação, que você tenha como promover essas pessoas para que elas tenham condições para fazer essa mobilidade social. E isso me puxa um gancho, porque uma coisa que a gente sempre fala, e se a gente for olhar os dados do PISA a respeito de educação financeira no Brasil, a gente sabe que o nosso povo, de uma maneira geral, ele não tem educação financeira, ele desconhece conceitos muito básicos sobre isso. Então, quem sabe aqui uma pergunta e quase que uma provocação: por que até recentemente não existiam iniciativas concretas para levar a educação financeira, seja dentro das escolas, seja para as comunidades, para realmente falar com o povo diretamente? Eu tenho uma explicação e ela é bem fácil de compreender. Vou te explicar. No mundo todo, esse não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema do mundo todo, porque nos últimos anos, acho que a gente pode falar anos, não pode, talvez na última década, o dinheiro digital se popularizou. Então a gente pode até pensar que antes ele já existia, mas ele se popularizou. O que acontece com o dinheiro digital? Como ele não está na nossa mão, como ele não é físico, a gente não vê ele indo embora. E a possibilidade do cartão de crédito torna esse problema um pouquinho maior, porque a gente se perde na conta. A gente pode, mesmo se for
uma conta corrente. Você vai gastando e vai... Você não vê ele, você não acompanha o tempo todo. Ele tá só na sua cabeça ou lá na conta que você acessou e viu o extrato. E aí o que acontece é que as pessoas gastam além do que elas têm. Então, tanto no cartão de crédito, quanto fazendo compras online, quanto assediadas pelas... agora tá em promoção e tal, tá no celular, o anúncio. Então, isso não só no Brasil, como eu falei, é um fenômeno mundial. O que aconteceu por causa disso? Como a gente não tem essa questão física do dinheiro, como ele é digital, todas as pessoas começaram a gastar mais e não preparadas para lidar com isso, passaram a se endividar mais. Então, os números de pessoas endividadas no mundo aumentou. E os números de jovens adultos endividados é o maior da história. Nunca antes a faixa de pessoas até 25, 30 anos teve tantas pessoas com tanto da renda comprometida com dívidas. As pessoas, além de tudo, né? Eu falei do digital, mas ela ainda tem o parcelamento, que é um problema extra. Não, mas aí cabe no meu orçamento, aqui é só um pouquinho, mas daí vai fazendo outra, Essa frase é perigosa. E aí, o que aconteceu? Que todos os governos do mundo se juntaram para falar. Ou não se juntaram, perceberam, que falam, cara, ou essas pessoas aprendem a lidar com o dinheiro, ou a gente vai ter todas as economias travadas, porque as pessoas endividadas, a economia não gira. Então, é isso que aconteceu. Esse que é o fenômeno. Por que há tão pouco tempo ninguém pensava nisso? Porque não tinha tanta gente endividada, porque as pessoas não estavam entrando nessa bola de neve digital, assim, nessa questão toda que é uma realidade nova. Então, agora é preciso, sim, ensinar desde cedo, porque tem criança que não passou nem pela etapa de ter o dinheiro. Ela não vê, ela não, sei lá, tem gente que já chega direto já querem abrir a mesada numa conta corrente. Então, ela já pula essas etapas todas e não aprende a gerenciar o dinheiro, a entender que apesar de ele estar lá na conta, o cartão de crédito, ela não sabe que o cartão de crédito é um empréstimo, que ela precisa só fazer a despesa que ela tem já, que senão é mais uma imprudência. E aí é isso que aconteceu. Por isso que isso é uma realidade nova, por isso que eu já tive num evento da OCDE, que também é quem organiza o PISA, que eram pessoas de vários lugares do mundo compartilhando experiências em cada um dos seus países para reduzir ou para aumentar a educação financeira também entre crianças. Todo mundo fala, algumas iniciativas são para os adultos, mas que se refletem nas crianças também. E é por isso, João, porque hoje o problema é mais grave mesmo. Imagina, cara, se cada vez é mais fácil. Tá bom, você podia falar, mas antes tinha o cheque. Cara, é muito mais fácil passar o cartão do que você passar o cheque. E é muito mais fácil você pagar por aproximação. De longe. E é muito mais fácil ainda você pagar com o celular. Então, aí você vai fazendo tudo isso e a população toda vai fazendo isso, e aí tudo isso vai gerando dívidas, e é um problema de governos para as economias continuarem crescendo e se desenvolvendo. A facilidade do meio de pagamento acaba impulsionando, né, tudo isso. E falando, aproveitando que o João, que você falou de educação financeira, e pensando no cenário do Brasil, recentemente a gente viu aí a idealização, né, surgimento, não sei se já podemos dizer assim, de alguns programas, como o Programa de Educação Financeira nas escolas, em parceria com a CVM, e o Aprender Valor. E assim, pensando no formato desses programas, na ideia de como eles serão aplicados nas escolas, e principalmente nas escolas públicas, você acredita que esse formato ele é o formato ideal, tá legal, é assim mesmo que deveria ser feito, ou precisa de um ajuste, poderia ser diferente, poderia ser melhor? Como assim, na sua visão, é o formato ideal de você abordar a educação financeira dentro da escola? Tá. Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar um passinho. O passinho é assim, que os governos, então, propuseram de colocar a educação financeira nas escolas para resolver essa questão aí que a gente acabou de falar. E aí, um dos programas é um programa do governo central, do Banco Central, para incentivar as escolas a aprenderem a como fazer isso. Qual que é o problema? Não do programa, o problema da iniciativa toda. Hoje, os professores têm que dar conta de uma quantidade de coisas que já é insana. Assim, é surreal. Assim, tem que dar conta de um monte de coisa. E pensando numa classe bem baixinha, é mais surreal ainda, porque às vezes as crianças vão à escola para comer a merenda. Então, assim, elas estão tão carentes de tudo
que elas estão lá. E não dá. É difícil para o professor dar conta de tantas coisas que elas têm que ensinar. Não sei se vocês já viram, mas para mim é uma piada, sei lá, interna. Para mim é uma piada interna, nem seja só comigo mesma. Tudo é a escola que tem que resolver. Ah, isso aí devia ser assunto na escola. Tudo deveria ser assunto na escola. O problema de cada questão, de cada profissão, as pessoas falam, isso aí devia ser programa na escola. Tudo a escola tem que dar conta, assim, como se fossem os pais delegando tudo para a escola que a escola deveria fazer. Dito isso, e só também lembrando para as pessoas que não conhecem, o programa ele prevê que é uma proposta transdisciplinar, então não é uma disciplina de educação financeira. O programa, a proposta do governo que tem na Base Nacional Curricular Comum, que é uma base que as dicas, é o parâmetro, assim, é o que todas as escolas do Brasil inteiro têm que cumprir. Eles fazem sugestões de como lidar com aquilo, mas cada escola monta do seu jeito. E aí, então, passou a incluir a educação financeira dentro desse programão todo, que é o guia do que todas as escolas têm que dar conta em cada faixa etária. O Banco Central fez essa proposta, e o que eu gosto, Gabriel, o que eu gosto dessa proposta é que eles não só fazem um monte de sequência didática. Sequência didática é um termo bem técnico de pedagogia, mas é assim, é um programinha de aula. Aula 1, fala isso. Aula 2, vamos fazer aquilo. Aula 3, a gente pega um texto e faz não sei o que lá. E é isso que é uma sequência didática. O que eu gosto é que eles não fizeram só um monte de proposta de sequência didática, mas eles fizeram treinamentos com os professores, treinamentos com os gestores escolares. Isso que eu acho que é a principal qualidade desse programa. Porque, sabe, você só falar assim, galera, ensina aí, dá conta aí. E aí, imagina se os pais estão com dificuldade, inseguros de ensinar isso em casa, imagina os professores, que já estão lá com milhares de dificuldades. E outra coisa que é legal é que os professores, eles têm um apoio que é para... Eles estão fazendo testes, os pilotos desse programa, eles estão feitos em alguns estados, que é Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Minas Gerais. Então, assim, eles estão testando em regiões bem diferentes. Isso eu acho que é uma qualidade também, acho que é um ponto bem positivo. E a outra coisa, uma curiosidade aqui para compartilhar com vocês, mesmo nos Estados Unidos vocês sabem que tem leis diferentes em cada estado. Em alguns estados é previsto que é obrigatório ensinar educação financeira, em outros não. Nos estados em que a educação financeira é obrigatória, os professores já disseram que eles não se sentem preparados. É tipo um número bem baixo, não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas é tipo 30% deles que se sentem realmente preparados para ensinar isso. Imagina aqui, que nem em outras profissões as pessoas se sentem preparadas para lidar com as finanças. Imagina um professor ter que falar sobre um assunto que ele também não domina. Então, o que eu acho mais legal do programa é treinar mesmo os professores, falar com os gestores, para isso. E o que eu vi, que eu não sei em detalhes, eu estou tentando descobrir, mas ainda não tive acesso, é que quando você propõe uma sequência didática, é como se fosse um livro didático. Você não puxa o gancho da realidade daqueles alunos. O que eu gosto, um programa, uma sequência, uma atividade que eu gostaria muito um projeto que eu gostaria muito de ver nas escolas é chegar nas escolas e falar: o que vocês estão falando aí? O que é? É porque tá todo... Puxa, 3 pais aqui perderam o emprego recentemente, que coisa, né? Por que será que isso tá acontecendo? Mas e como é que a gente faz se isso acontecer? Mas entendeu? Puxa da escola, puxa da realidade das crianças. Se foi porque o pai teve que demitir, ok. Se foi porque o pai perdeu o emprego, a mãe, o que for, tá bom, legal. Sabe, pegar dos exemplos dele. Tem hoje umas crianças muito pequenininhas estão falando de Bitcoin. Então, se o interesse deles for o Bitcoin, então vamos puxar pelo Bitcoin, que esse seja o gancho. Essa que eu acho que é um desafio, assim, que eu acho que os professores vão acabar tendo um pouco de dificuldade, assim, mas que eu acho que funciona muito melhor quando o interesse parte das crianças. Conforme você falou, né, é a questão de você falar a linguagem da criança, né? É meio que falar mesmo do que ela gosta e não impor um negócio que é totalmente diferente, muito novo para ela. Mas uma coisa que eu fico pensando, a gente já falou no como ensinar,
como fazer isso, como inserir isso no dia a dia da criança, até mesmo de um onde, que a gente pode fazer isso no ambiente familiar, pode fazer isso na escola, mas eu acho que está faltando um quando nesse quesito todo, quando começar a falar isso com as crianças. Eu tenho que estar ensinando meu filho de 1 ano, 2 de idade a fazer a primeira carteira de Bitcoin dele, ou tradar com ações, ou é muito novo? Opções binárias, com 2 anos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e para quem estiver nos ouvindo, antes de responder essa pergunta. Com quantos anos vocês acham que uma pessoa tem os principais hábitos financeiros dela moldados? Olha, isso é difícil, hein? Deixei vocês numa Pego de enrascada, calça hein? curta aqui, né? Sim. Até pensando em si mesmo é difícil. Não tem problema. Não vou complicar para vocês, vai. Vocês querem responder, vocês querem chutar ou vocês acham que vai ficar chato? Não. Agora eu quero fazer uma aposta. Fala aí, Vamos colocar ali, quem sabe uns 15 gostei. anos? 15 anos, não sei se tá muito tarde, mas vamos colocar 15, porque a pessoa já tem um discernimento muito bom ali da vida, já tem uma noção grande de como que as coisas estão acontecendo. Eu vou baixar, eu vou colocar uns 11 aqui. 11? Você acha 11? Vamos cruzar os dedos aqui. Vamos cruzar os... Tá, vocês têm argumentos para isso? Só por curiosidade, não tem problema. O meu argumento é cabeça, vozes da minha aqui. A minha, eu usei a mesma fonte da dele. Muito bom. Então, os principais hábitos financeiros, segundo uma pesquisa de Cambridge, já estão moldados aos 7 anos de idade. Claro que hábito, eu sempre gosto de explicar essa pesquisa, senão as pessoas acham que com 7 anos já tá tarde demais, abandona tudo, larga a mão, eu vou parar de fazer tudo porque já tá tarde demais. Não é isso, não. Hábito é como qualquer hábito, você pode nunca ter feito exercício e se conscientizado, tanto que isso é importante desenvolver o hábito de fazer exercício. Os hábitos, então, aos 7 anos já estão estabelecidos e é muito impressionante, porque a maioria das pessoas, como vocês, tem esse tipo de palpite, que é mais velho. E aí é muito interessante pensar nisso, porque tem inclusive pessoas que falam que são especialistas em educação financeira de crianças e tal, que falam que tem que começar a educação financeira quando ela aprende as operações básicas na escola, que na verdade é com 7, 8 anos. Então, não faz sentido nenhum. Ela tem que começar bem mais cedo. Tem uma frase de uma educadora financeira americana que eu gosto muito, que ela fala que a melhor hora de você começar a educar financeiramente uma criança é quando você está voltando para casa da maternidade. Quando você está voltando para casa ali no caminho entre a maternidade e casa, já pode começar. Já vai dando uma aula ali. Já vai explicando, olha, foi caro isso aí, hein? Vou fazer uma conta para você. Exatamente. A conta do hospital vai chegar aí. É claro que isso é uma brincadeira, é claro que nesse momento vocês ainda são muito jovens, não devem ter filhos, mas é claro que nesse momento a última coisa que você consegue pensar é nisso, mas é só uma brincadeira para chamar a atenção que a educação financeira das crianças tem que começar muito antes do que a gente imagina. Toda vez que a criança com 1 aninho, com 2, pede alguma coisa, você já pode falar, não, isso não é uma prioridade, a gente não veio ao mercado comprar isso a gente não está precisando lá em casa, hoje eu não vou comprar laranja, porque a semana passada eu comprei laranja e a gente não comeu, e ela estragou, isso não é legal, isso a gente desperdiçou, hoje eu não vou comprar não. Vamos comprar outra fruta que a gente gosta mais e a gente não desperdiça. Não precisamos comprar 2 pacotes disso, vamos comprar só um, senão ele acaba vencendo. Sabe, é uma coisa que a criança de 1 ano, 2, com 2 ou 3 anos, já tem completa capacidade de dar conta e entender, e já vai absorver. Então, esse quando, misturando com o como, é isso, em cada ida ao mercado, em cada ida à padaria, em cada decisão de final de semana, o que vocês vão passear, que você comunica para ela. Cada vez que você passeia no shopping ou no parque, você está ensinando ela. Mesmo que sejam coisas não ditas, esse tipo de atividade ensina a criança. Quando você fala assim, eu não vou dar de presente de aniversário, isso daqui é muito simplinho. Parece que essa pessoa já é muito rica, parece que eu vou parecer pobre se eu der esse presente para ela. E aí você já vai falando, opa, mas eu preciso comprar um negócio que é melhor mesmo se não tiver no meu orçamento. Ou então quando você fala assim,
nossa, olha o carro do nosso vizinho, nossa, eu queria ter um desse aí também. Ou uma postura diferente. Puxa, que legal que ele tem esse carro. Tomara que ele também... tomara que ele não tenha se endividado para ter um carro que aparente para os outros uma condição tão boa. Sei lá. Sabe? São pequenas coisas que você vai falando ali e valorizando. Sabe que tem muita mãe que fala assim, ó. Nossa, mas olha, você vai sair com essa roupa horrorosa? Gente, você parece um mulambo. Ou então quando as pessoas comentam a roupa das outras crianças, já vi muito. Nossa, mas você tá com tênis Nike. Juro por Deus, criança tem 2 anos. Aí você fala, que é isso? Pra que falar isso? Assim, então você está mostrando pra ela assim, nossa, só vou causar uma boa impressão se eu tiver com alguma coisa que custe. Então a resposta curta para sua pergunta é, antes do que você imagina, com 2 ou 3 anos de idade. Entendi. Mas, infelizmente, a gente está se aproximando de 1 hora de programa aqui e a gente não gosta muito de passar desse tempo, mas a gente está caminhando aqui para um quadro que a gente sempre faz no nosso programa, que são as perguntas padrão, vamos dizer assim. E de padrão não tem nada, porque a gente sempre adapta ao nosso convidado. A gente tem 2 perguntas aqui que a gente faz para todos os convidados, é claro, cada um à sua maneira. Você tem que colocar de novo o óculos da Marília Gabriela, então. Boa noite. Vamos falar aqui agora. Mas, Gabriel, faça as honras, então, da primeira pergunta. Opa, muito obrigado, João. Bom, uma coisa que a gente sempre pergunta, até para humanizar o convidado, no sentido de que as pessoas que escutam a gente se identifiquem, é perguntar sobre erros. E no caso específico de hoje, aqui com esse papo com a Luísa, a nossa pergunta que a gente separou é a seguinte: qual é o maior erro que você acha que os pais cometem na educação dos seus filhos? Quem sabe dá para fazer até uma meia-culpa aí. Será que você já cometeu algum desses erros? Epa. Às vezes ensinando para alguma criança? Deixa eu pensar aqui. Bom, as 2 perguntas são perguntas diferentes. A mais comum e a minha. A mais comum eu acho que é tratar o dinheiro como tabu. E também, primeiro, e a segunda é reclamar muito. Porque isso é caro, porque é tudo culpa do governo, porque o dinheiro não cai do céu, ou dá muito sermão. Eu diria que associada a essa minha resposta, para não dar 10 respostas, é sermão. Porque você só fica pedindo, porque você não tem ideia, porque isso dá muito trabalho, porque E aí a criança já desligou o cérebro, já nem tá mais ouvindo o que você tá falando, e você já não ensinou nada, não educou direito, perdeu um monte de oportunidade que passou ali por causa de uma situação. Então é isso, de reclamar muito, usar muita ironia, sem discutir abertamente envolvendo as pessoas da casa, ou ter só um responsável na família que cuida de todas as finanças. Sabe quando a mãe fala assim, vai perguntar pro seu pai, como se dinheiro não fosse assunto de mulher. Então, assim, essas coisas que eu falaria que é o maior erro geral. O meu? Te compliquei nessa aí. Jogamos de volta, né? Primeiro foi a dos 7 anos, agora... Se tu tiver também não tem problema. Volta, né? Como vocês são vingativos, que horror! Virou um ping-pong aqui. Eu não sei. O meu, assim, toda mãe se sente culpada. Será que eu tô dando demais? Será que eu tô dando de menos? Será que eu sou rígida demais? Será que eu sou de menos? Então, assim, então é natural que eu também me sinta assim. Então, eu não sei se é o meu erro, mas eu me sinto preocupada às vezes. Será que eu sou muito dura? Será que eu tô falando que é demais? Não. Será que eu não devia ceder aqui? Mas aí eu fico durona lá, falo, não, é isso. Eu acho que é isso, eu não sei. Não sei um exemplo mais específico. Não, tá ótimo. Tá ótimo isso aí. A ideia nossa é justamente, conforme eu falei, é que todo mundo erra, então a gente aqui, cada programa a gente compartilha uma história meio triste, às vezes minha, às vezes do João, às vezes de alguém que a gente conhece, e vamos seguindo aí, é importante aprender. Hoje foi os 10 mil reais que gastou com jogos. Foi. A história de hoje foi do, como é que é mesmo, João? É primo do amigo? Primo do tio do amigo do fulano. Entendi. Boa. Mas aí a nossa segunda e última pergunta, que a gente sempre gosta de, e se você estivesse começando agora? Se você estivesse começando do zero,
Você que já está nessa carreira de educador financeira há mais tempo, e nesse meio tempo você adquiriu muito conhecimento, você tem um background, um know-how muito maior do que eu acredito que você tinha alguns anos atrás, mas se você resetasse a sua carreira, tivesse que começar a ensinar os seus filhos financeiramente agora e a transmitir esses conteúdos, por onde você começaria? E como, né? E como? Muito boa pergunta, e essa é a hora que a gente fala das histórias tristes, trágicas e que a gente sai todo mundo chorando, é isso? Não, eu tô brincando. Começamos antes, continua. Não, é assim, se eu começasse de novo hoje, eu me envolveria mais, eu não falaria tanto do meu filho, eu falaria de mim mesma. Até porque o que eu faço hoje é porque eu não tive uma super educação financeira, eu tive um aspecto da educação financeira muito bem coberto, que era não esbanjar, não gastar pra caramba e tal. Isso eu sempre fui muito econômica e muito controlada, muito planejada nos meus gastos. Mas o que eu faria diferente é de planejar a gestão, principalmente dos investimentos, assim, tá bom, guardei, o que eu vou fazer? E eu tinha muita preguiça de fazer isso, não gostava de fazer isso, não me interessava por isso. E aí, quando eu tava casada, era muito. Eu falava pro pai do meu filho, falava, ó, deixa que eu pago as contas, e aí você cuida melhor, você investe aí, você vê isso daí, que eu não tenho saco, eu não quero ver isso daí, você vê você. Isso é muito ruim, é uma coisa bem. Acho que é muito comum para mulheres. Eu tento, às vezes, dar uma pitadinha desse assunto feminino, porque a sociedade inteira espera que homens entendam desse assunto e sejam os principais provedores da casa e esquecem de falar isso e de ressaltar isso para as meninas. E aí eu fui assolada por essa realidade. Depois eu me separei e falei, puxa vida, e agora? E agora que eu já perdi um tempão de ter estudado, de ter errado, de ter tentado, de ter experimentado, de ter... Então eu sabia das coisas que existiam, sabia das modalidades de investimento, conhecia até porque eu escrevia sobre isso nas revistas, sempre escrevi em revistas de negócios, ou jornais de negócios, ou nos cadernos de negócios dos jornais. Então eu sabia, dominava, entendia, mas fazer, que é quando você realmente aprende, eu não fiz. E eu me arrependo um pouco disso. Então, se eu tivesse começado antes, eu teria controlado mais, teria experimentado, errado, participado mais da gestão da casa. Não porque eu tenha tido dívida, nada disso, mas sabe, para eu me sentir mais autônoma e mais confiante ali dos meus próprios recursos e tal. Então foi isso que eu faria diferente. Legal, legal. Não precisamos muito sair bom chorando, você compartilhar. tá tudo bem. Estamos todo mundo pleno aqui. E muito legal você compartilhar isso, porque como a gente sempre fala, a gente espera que essa história, que a sua história inspire outras pessoas, para que as pessoas evitem passar pelas mesmas dificuldades, porque a gente frequentemente tropeça, comete erros e coisas do tipo, então quando a gente tem a oportunidade de aprender com o erro de outra pessoa, a gente acaba fazendo o nosso caminho ficar mais fácil. E desde já, Luísa, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, por ter aceitado esse convite. Esse papo foi maravilhoso e é um tema que a gente queria muito falar, então assim, é um programa mais do que especial para a gente. E queria aproveitar esse momento para que você deixasse o convite para que as pessoas aqui da nossa região que acompanham o nosso programa, que não conhecem seu trabalho, principalmente os pais, né, que têm crianças aí em idade perfeita para trabalhar com educação financeira, para que eles conhecessem o seu trabalho e as suas redes, como que faz para te acompanhar. Legal. O meu nome, para quem não está vendo, é Luísa com Z, Dalmazo, que é Dalmazo. Eu tô falando isso porque em todas as redes, em todos os lugares, você vai me achar como Luísa Dalmazo. Se você for no YouTube, se você for no Instagram, se você for no Twitter, se você for no TikTok, você vai em todos os lugares, você vai me achar como Luísa Dalmazo. Então, por isso que eu tô explicando aqui que é com L, que é com Z, tanto Luísa quanto o Dalmazo. É importante vocês falarem sobre isso, porque muitas vezes os pais se preocupam em antecipar perguntas que as crianças fazem que eles consideram difíceis de responder. Então, todos os pais, eles pensam o seguinte: o que eu vou dizer para o meu filho quando ele perguntar de onde vêm os bebês, por exemplo? Então, os pais já antecipam as respostas. Mas
da mesma maneira que eles se preparam para isso, por exemplo, eles podem se antecipar e se preparar para responder perguntas como: quanto você ganha? Por que a gente, por que o meu amigo pode viajar para Disney e eu não? Por que sei lá, por que eu não tenho esse tênis? Por que você não pode comprar tudo que eu peço? Por que você é um chato? Por que eu sou o único que não tem videogame? Não sei. Então, várias dessas perguntas são perguntas muito comuns e que são ótimos ganchos para a gente falar de dinheiro com as crianças. E é por isso que essa é a minha maneira de fazer um convite para os pais me seguirem. Quando a gente se prepara para essas perguntas, para essas situações, a gente acaba tendo um resultado melhor. E eu tento compartilhar muito disso, muito dessas sugestões, muitas maneiras de tratar o tema de uma maneira extremamente leve. Até porque quem está nos ouvindo aqui provavelmente gosta de finanças, mas mesmo se você não gostar, o dinheiro vai fazer parte das nossas vidas, você vai precisar falar sobre isso com seus filhos, sim, se vocês quiserem que eles tenham liberdade no futuro, sejam independentes. Então, vamos nos preparar para isso de uma maneira leve. E outra coisa que eu sempre falo, o dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas isso não significa que não seja importante a gente falar sobre ele e ensinar as crianças a lidar com ele. Então é isso, esse é o meu convite para vocês me seguirem para acompanhar essas dicas leves e da rotina mesmo, para fazer diferença no futuro das crianças. Perfeito, Luísa. E se vocês quiserem acompanhar a gente também nas redes sociais, a gente está presente em todas como Lobos Ensina. E esse programa aqui, ele é disponibilizado todas as sextas-feiras na Rádio BCN, 1h30 da tarde. Então, conto com a presença de todos vocês na próxima sexta também. E se você quiser, você pode escutar como podcast aí no portal BCN ou em vídeo no nosso canal do YouTube. Segunda-feira, após o episódio, a partir de 1h30 da tarde. E também o podcast está disponível nos agregadores de podcast. É isso. Hoje o João não está de blazer, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada também, né? Hoje ele não tá com aquele suéter clássico, só faltou o colete, né? Faltou o colete para o uniforme do Faria Limer. Faria Limer. O uniforme Faria Lima. Boa. Gente, muito obrigada pelo convite, obrigada pela atenção. Contem todos vocês comigo, quem está nos ouvindo, mas vocês também. E contem comigo para a gente fazer diferença para a próxima geração. Isso aí. A gente que agradece. A gente que agradece, Luísa. E para você que acompanhou o programa até aqui, um grande abraço. A gente te espera no próximo episódio e tchau!